Nós estamos em ano de Copa do Mundo, então surge aí diversas polêmicas. Quais são os jogadores que a seleção deve levar para a Copa, né? Nós temos diversos jogadores que são grandes jogadores, grandes atletas que estão aí no mundo afora. Nós temos o Vinícius Júnior, Rafinha, nós temos o Neymar. Hoje em dia é a maior dúvida, né? O maior questionamento. E aí, o Neymar vai ou não para a Copa? Porque nós sempre pensamos que os melhores daquele momento devem estar na Copa. E o Neymar está passando pelo melhor momento? Dos jogadores, dos atletas que nós temos, ele é o melhor? Nós temos aí nova geração, o Endrick, por exemplo, que vem se destacando, entre muitos outros jogadores. E é estranho, porque hoje nós estamos com uma safra, digamos assim, de jogadores que nem de longe lembram os jogadores que nós fomos acostumados a assistir jogando bola, a ver na seleção. Os Betinhas não vão lembrar, por exemplo, do Ronaldo Fenômeno, do Rivaldo, do Ronaldinho Gaúcho, do Kaká, Robinho e muitos outros jogando no mesmo time, dando aula quando a seleção brasileira ela era temida por todas as demais seleções pelo fato de ter esses atletas e muitos outros que estavam ali no banco de reservas. Então, em época de Copa do Mundo, surge sempre esse tipo de polêmica. Eu lembro que em 1998, ou foi em 2002, teve uma grande polêmica. E agora? O Romário deveria ser convocado ou não? E sempre tem esse tipo de polêmica. Ano de Copa do Mundo vai existir esse tipo de polêmica, não tem como. E parando para fazer uma comparação, nós estamos também em uma grande jornada. E essa jornada, ela não nos leva para uma Copa do Mundo, mas essa jornada nos leva para um lugar muito melhor, que é para o paraíso, para o céu, para a glória que Deus tem preparado para cada um de nós. E o que é preciso fazer para que nós estejamos nessa seleção? O que nós precisamos fazer para que nós possamos ser convocados para esse grande time que vai adentrar os portais da Cidade Santa? Eclesiastes, capítulo 9, nos mostra algo muito interessante, porque quando nós pensamos na convocação, nós pensamos nos melhores, os mais rápidos, os mais habilidosos, os mais fortes. Mas Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11, fala assim: voltei-me e vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira. Ou seja, os mais rápidos não são os vitoriosos, nem dos mais valentes. Vejam, os mais valentes, os mais fortes, também não são deles a vitória, nem tampouco dos mais sábios, os mais inteligentes, nem ainda dos prudentes é a riqueza, nem dos inteligentes, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Vejam, então aqui Eclesiastes capítulo 9, versículo 11 nos mostra que a vitória, ela não pertence aos mais rápidos, ela não pertence aos mais fortes, mais valentes, mais corajosos, aos mais sábios, aos mais prudentes, aos mais ricos, nem aos mais inteligentes. Então, a vitória depende de quê? Depende de quem? É interessante que se eu fosse montar uma seleção dos santos da Bíblia, daqueles que nós admiramos, daqueles que a Bíblia nos conta a sua história, eu teria uma seleção com muitos nomes que vocês conhecem. Por exemplo, na minha seleção não poderia faltar Davi, que era o homem segundo o coração de Deus. Porém, segundo Samuel capítulo 11, nos mostra que Davi, ele adulterou com Betseba, esposa de Urias, e depois ainda mandou que colocasse Urias na linha de frente da guerra, para que ele fosse morto, para que ele morresse em batalha.
Então veja, Davi, que eu admiro muito, ele foi um adúltero e um assassino. Talvez então você, como eu, colocaria ali Abraão. Abraão, o pai da fé. Porém, Gênesis 17:17 nos mostra que Abraão, ele riu e duvidou da promessa de Deus sobre ter um filho com Sara na velhice. Aí a gente começa a questionar um pouco. Davi foi adúltero, assassino. Abraão duvidou de Deus. E Moisés? Moisés teria que estar nesse time. Moisés deveria estar nessa seleção. Êxodo capítulo 4 nos mostra que Deus ele insistiu com Moisés para que Moisés aceitasse o seu chamado. Porque Moisés começou a dar-lhe desculpas, que ele tinha a língua presa, que ele tinha dificuldades para se comunicar com o povo. Então Deus colocou o seu irmão Arão para ser o seu auxiliador, para ser o seu ajudante. Então, vamos pensar aqui no Novo Testamento, vamos colocar então Pedro nessa seleção. Tem como tirar Pedro da seleção? Porém, Pedro, ele negou Jesus 3 vezes na noite da prisão de Jesus. Isso porque Jesus havia profetizado que ele faria isso. Paulo, para mim, olha, é uma das pessoas que eu mais admiro no texto bíblico. Porém, antes de ser Paulo, ele era Saulo, um dos maiores perseguidores do povo de Deus, dos até então não conhecidos, mas já por nós chamados de cristãos. Ele, infelizmente, matou muito dos nossos irmãos antes da sua conversão. E agora? Como que fica a nossa seleção? Como que fica esses grandes personagens que nós tanto admiramos? Todos eles tiveram pontos negativos, extremamente negativos. E nós, olhando para nós, se essas pessoas, se esses homens de Deus, que são a base das Escrituras, se eles falharam, se eles caíram, e nós? Como que nós estamos? O que você acha que Deus ele vai levar em consideração para a sua convocação, para a grande convocação do dia final? Você já parou para pensar nisso? O que você tem feito, o que você precisa fazer, como você pode melhorar? Será que se hoje Deus ele fosse escalar, será que se hoje Deus ele fosse convocar os seus filhos, os santos, para entrar na cidade santa, que é o nosso grande anseio, a nossa grande vontade, nosso grande sonho, objetivo, será que nós estaríamos nessa convocação? Tem uma resposta, para tudo isso tem uma resposta. Mas eu quero com esse vídeo te fazer pensar. Eu quero que você medite em todas essas interrogações que nós lançamos nesse vídeo. E se você comentar, pedir, nós faremos a segunda parte desse vídeo explicando os detalhes da convocação, o que Deus espera dos seus filhos, do seu povo, quem é o seu povo, o que nós precisamos fazer para conseguirmos essa grande convocação. É lógico que é uma grande brincadeira que a gente está fazendo, ainda mais um ano que é um ano de Copa do Mundo, mas aproveitando a Copa do Mundo, esse grande evento, para a gente fazer um link com o maior evento de todos, que é o dia da volta de Jesus. E eu quero estar convocado, eu quero que Jesus me chame pelo meu nome. E você tem esse desejo? Você sabe como se preparar? Então vamos juntos meditar, procurar na palavra de Deus e se inscreva no canal, primeiro de tudo, tá bom? Para que você acompanhe sempre esses vídeos. Não sei se vai ter o vídeo resposta, se vai ter a segunda parte desse vídeo, não sei se vai interessar você, mas se tiver a segunda parte, para você acompanhar, ou outros vídeos que eu vou lançar mais para frente, sempre com tema bíblico, tá bom? Sempre os temas serão bíblicos, cristãos, ok? Dá um joinha, porque quando você curte, não custa nada. O algoritmo entende que é relevante e espalha para que outras pessoas possam assistir esse mesmo conteúdo, tá bom? Então, vamos lá. Compartilha, dá o joinha, faz aí o seu comentário, o que você acha, o que você acredita, e depois
Se Deus quiser e vocês assim pedirem nos comentários, nós daremos continuidade a esse vídeo. Até a próxima.